Então, pela misericórdia do Senhor, quando o Senhor dá sua misericórdia, a entidade viva pode entrar no reino de Bhakti. Neste verso do Chaitanya Charitamrita, se você ler esse Chaitanya Charitamrita, isso inclui todas as outras escrituras. É um livro tão belo, uma escritura. E também está em Hindi, está apresentado em Hindi também. Nitya Lila Prabhishtam Vishnupada, Astottara Shashmad Bhaktivedanta Swami Maharaj apresentou de uma maneira muito boa e muito bela em inglês. Se você não ler isso, você pode não ler qualquer outra escritura, mas mesmo que você não leia os Vedas, Upanishads, está dizendo que todas as escrituras dos Goswamis, Gita Govinda, as escrituras de alto calibre de Jayadeva Goswami, está tudo ali no Chaitanya Charitamrita. Então, por essa razão, recitar, ler o Chaitanya Charitamrita, se você fizer isso, o serviço devocional irá se manifestar em seu coração. A pessoa que recebeu a misericórdia de Krishna, Krishna Kripa, sem isso não se pode vir a Bhakti. Alguns vão para Karma, alguns vão para Jnana. Aqueles que vieram para o caminho de Bhakti tiveram a misericórdia do Senhor. No Tulasidas Ramayana, no Ramayana de Tulasidas, é dito, sem a misericórdia do Senhor Rama, é pela misericórdia do Senhor Rama que a gente obtém satsanga, associação com os devotos. Por essa se você obtém satsanga, quer dizer que a misericórdia de Rama se manifestou. Então, no Ramayana de Tulasidas é dito que sem a misericórdia do Senhor não se pode progredir em Bhakti. Essa é a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Essa sanga aqui realmente me causou entusiasmo. Onde eu vou, eu dou oportunidade para todos falarem onde quer que eu vá. E aqui vocês apresentaram tão bem. Isso é chamado Guru Seva. Porque quer que você... Quando você vai atingir o Senhor, isso não está fixo. Quando você vai obter a misericórdia do Senhor, isso não é certo. Nós queremos a misericórdia do Guru. E aí tudo será possível.
Se o Senhor estiver infeliz com a gente, se o Senhor estiver feliz com você, o Senhor pode o Guru pode te proteger, mas se o Guru estiver infeliz com você, o Senhor não pode te proteger. A nossa meta é seguir as instruções de Srila Gurudeva. No Chaitanya Charitamrita está dito: quando o próprio Satyananda Gaurahari, ele prega na forma do Guru. Krishna, Bhaja Krishna, Hare Krishna, Siksha. P-R-I-T-H. But listen to my instructions. Go to every house. Ouça as minhas instruções. Vá para todo canto. Oh, my brother, my sister, my mothers. E implore as almas. Oh, minha mãe, minha irmã, por favor, cante os santos nomes, não há mais nada a fazer nesta Kali Yuga. Apenas Nama Sankirtana. Você apenas deve pregar os santos nomes do Senhor. Essa é a instrução de Mahaprabhu. Ele deu instrução para todos. Krishna's instructions. What would you tell them? Mahaprabhu said, say Krishna, Krishna. O que você deve falar para as pessoas? Mahaprabhu diz, diga Krishna, 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 diga sobre Krishna. Oh, minha mãe, cante. Just like we said, it's been 20 years, 25 years, we are seeing the same people. Por 25 anos a gente está vendo as mesmas pessoas. Na verdade, menos pessoas vêm. 2, 3 chegam e 6 vão embora. 4 pessoas novas vêm e 6 pessoas velhas vão embora. Não é assim. Com entusiasmo nós devemos pregar. Se os devotos antigos não vierem, nós devemos chamá-los repetidas vezes. Abrir a porta. Por que você não vem? Bater na porta. Por que você não vem? Venha. Ouça Harikatha. Faça bhajana. Então, with the new people, you have to enthuse them. E senão, como as pessoas novas vão vir? As pessoas novas devem ser encorajadas. Subal Prabhu tem muito entusiasmo. Eles estão pregando. Isso é Bhakti. Nós dizemos cante, mas você não vai obter o Senhor por isso. Se você for capaz de trazer uma pessoa para Krishna, isso é como cantar tanto, traz muito, muito mais benefício. Trazer uma alma para a consciência de Krishna, apenas entenda isso. Trazer uma pessoa para trazer uma pessoa para a consciência de Krishna, você tem que gastar 5 galões de sangue.
only 5 liters blood in our body. Quantos litros de sangue você tem no seu corpo? Apenas 5. Liter. 5 liter, 6 liter. If your body is healthy, then maybe you have 5 liters. Se você for saudável, talvez você consiga ter 5 litros de sangue. But to bring one living entity to Krishna, Mas trazer uma entidade viva para Krishna, você tem que gastar tanta energia. Você tem que gastar galões de sangue. bring one person Bhaktisiddhanta Prabhupada diz, right to the end of their life and keep them there. 500 gallons. 4.55 liters is 1 gallon. 4,5 litros So much energy, é so um much galão. blood. Tanta energia, tanto sangue você tem que One gastar. is doing their own bhajan and sadhana. Aquele que está fazendo If they seu want to go to the abode of the Lord is selfish. a pessoa que só faz seu próprio sadhana e bhajana e quer ir para a morada do Senhor, isso é egoísta. For saying is praying to the Lord. Prahlada Maharaj está orando ao Senhor This verse neste verso. is praying to Nishingadeva. Ele está orando para Nishingadeva. Oh, meu Senhor, Person who wants to go to the abode of the Lord for himself a is selfish. pessoa que quer ir para a morada do Senhor por si mesmo é egoísta. O que ela está fazendo pelos The Lord outros? has given us such a beautiful body. O Senhor te deu esse corpo tão belo por uma razão. Não para si mesmo, mas para os outros. Also for himself, but also must do for É others. também para você, mas você também tem que fazer pelos It's not outros. that I'm saying you should only help others and not practice yourself. Não quer dizer que você apenas deve ajudar os outros e não praticar por si mesmo. Você deve praticar e também ajudar. Saita, help others. Ajudar os outros. Let live. This is the motto of life. Esse é o motor da Why vida. we've been given this human body. Não, perdão, essa é a meta da vida. Por que você obteve este corpo humano? The purpose of this human body O propósito desse corpo humano is to perform this sadhana bhajan and fazer help sadhana others. e bhajana e ajudar os outros. All of them. They have all performed severe austerities and helped. They've also engaged others. Fazendo At the severas age of 60. são que os He covered the whole planet. Swami Maharaj, ele chamou todo o Turned it upside planeta down. de cima a baixo. Srila Gurudev Nayan Goswami Maharaj. Shila Gurudev Slanaranga At the Swami old Maharaj, age, numa idade avançada, 2010 14 साल 14 years Srila Gurudev Nayan Maharaj, he traveled around the world por and preached. 14 anos, Shila Narayana Goswami Maharaj viajou pelo mundo e pregou. Prabhupada was 12 years. Prabhupada viajou por 12 We anos. should know about the life history of our Gurudev. Nós devemos saber sobre a história da vida de nosso Gurudeva e pregar. Ele falou antes que esses mestres fizeram severas austeridades e ajudaram os Life in outros. your body. Enquanto você tiver ar vital em seu corpo, você deve You should pregar. practice and Você engage deve others. pregar e engajar os outros. Prahlad is praying to Nishingadeva, Prahlada está orando who para is busy Nishingadeva. in saving themselves, Aquele que está ocupado em salvar a si mesmo is selfish. é What egoísta. has he done for others? O que ele está fazendo pelos outros? Those who are actually practicing and engaging others, Mas aqueles que, na verdade, estão pregando e engajando os outros, isso é o melhor. they will be successful. Eles serão bem-sucedidos. With great enthusiasm and encouragement, we should Então, com grande entusiasmo, nós devemos nos engajar nisso. reach one preaching center in Brisbane.
Deve haver um centro de pregação aqui em Disney. Until how long will we go from one house to another? Até quando a gente vai ficando de uma casa para outra? Whose house should we go and whose house should we not go to? E qual casa nós devemos ir e qual Just nós to não be devemos in a ir? neutral place where everybody can come. Tenha um lugar onde todos possam vir. People come to some people's houses, others don't go to other people's house. Tem gente que vai para casa de uma pessoa, mas não vai na casa da outra. And then if they have nice prasadam, they will come. Se tiver uma bela praçada, eles vêm. If they give just dry something or another, they Mas, won't come. mas se você der algo seco, aí a pessoa não vai vir. But if there's a temple, a preaching center, Mas deve, a neutral place, mas deve haver um centro de pregação, um local neutro. new people will come, E old aí, people will come. pessoas novas vão vir, todas as pessoas There's a vão need vir. for a temple Há center. necessidade de ter um templo, For how many centro. years we'll go from one house to another? Por quantos anos a gente vai ficar indo de uma casa para a Like a outra? cat, the example of a Assim cat. como um gato, tem o exemplo do gato. O gato, That cat will change 7 places. o gato muda para 7 When lugares. the cat gives birth to its kitten, Quando, the mother doesn't keep the cat in one place. quando o gatinho dá luz Just aos 7 different filhotes, places. a mãe não mantém ele num local só, mas o leva para 7 diferentes locais. How that person who owns the cat, even that one house, they will change spots in 7 different places. We sleep in one bedding. We have one bedroom. Quer dizer, mesmo na mesma casa We se sleep on muda. that one every all year, all our life, in the same bed. But when the cat gives birth to its kitten, it will change its place 7 times at least. A gente vive a vida inteira na mesma cama, mas o gato, quando dá luz ao filhote, ele muda de lugar pelo menos 7 Preach the vezes. names of the Lord. Então, para pregar os santos nomes do We Senhor, have to go from place to place. a gente tem que ficar indo de local em local. Center. There's 2 types of practice. Então, há 2 tipos de práticas, Goshtanan, Gostanandi e Bhajananandi. Bhajananandi. One who practices for themselves. Aquele que pratica para si mesmo. If somebody comes, they will speak to them. If nobody comes, then Se they alguém won't speak. vier, ele fala, mas se ninguém vier, ele não vai falar nada. Just time. De acordo com o tempo. Since they used to write or practice, they didn't have many disciples. Ele não tem It's a headache discípulo, having disciples. porque ter discípulo é uma dor de cabeça. 2 or 3, like Narottam Das Thakur. Assim como Narottama, apenas 2 ou 3 como Narottama Das Thakur e Shivasacharya. They are called Bhajananandis. Eles são They Bhajananandis. are absorbed in their own practice. Eles estão absortos em sua própria prática, mas Bhaktisiddhanta Prabhupada. We want to bring the people, all the people, to a pure devotional service. So for this we need a Que center. nós queremos trazer todas as pessoas para o serviço devocional. Por isso a gente precisa de um centro onde todos podem vir. However, as much beautiful as that temple is, more people will come. Que lindo será quando tiver um templo que todo mundo pode vir. There's the Goshtanandi. Goshtanandi, Então, those who Gostanandi. practice, Gostanandi é aquele they que engage others in practice. prega e, que pratica e engaja os outros na pregação. Então, se tiver um belo tempo, as pessoas irão vir. Então, por essa razão é Very dito, nice congregation you have here. vocês têm uma bela Prakash Prabhu, congregação para Prakash Prabhu, Kinchan Prabhu, and Akinchana Prabhu, Ravindra Prabhu, and Purushottam Prabhu, Purushottam Achinta Prabhu, Das Prabhu, Achinta Das Prabhu, Sachinandan Prabhu. Satyanandan Prabhu.
we should do something here with enthusiasm. Vocês devem fazer algo aqui com entusiasmo, In a neutral place. num local neutro. Then congregation will increase. Então a congregação irá Coming crescer. since 98. Eu venho desde 98 e eu vejo sempre as mesmas Same pessoas. faces. São as mesmas faces. Some I don't see. Alguns Some have left. e alguns eu nem vejo mais, alguns já foram embora. Two people come and 6 people leave. 2 pessoas vêm e 6 vão embora. Não deve ser assim. And Guru Seva. Guru Seva, serviço ao Guru. Practice Nós devemos help praticar others, e engage ajudar others. os outros, engajar os outros. Then we will learn something. Então, nós iremos aprender algo e fazer algo. One person is learning harmonium in their own house. Uma pessoa está If they come to aprendendo the temple, harmônio na sua própria casa. Quando ele vai ao templo, practice and follow the rules and regulations. ele pratica e segue as regras e regulações e coloca tilaka, coloca doti They will teach them these principles. e vai ensinar as pessoas os princípios. Like in an army, in a Assim military, como num you have to exército, wear the uniform. você tem que usar o uniforme. Am I speaking anything wrong? Eu estou falando algo errado? If you come to the temple, Se você for ao templo, dhoti, you will wear dhoti. você vai Sari. usar doti, sari, Yeah. Tilak. tilaka. First, we have to Primeiro, nós devemos the limbs of bhakti, keep our fazer os rules, membros regulations, de principles, Bhakti seguir as regras e regulações. so we have to wear a Assim uniform. como quando a gente vai para o colégio, a gente tem que usar o uniforme. Eu não sei nos países ocidentais, mas na Índia tem que usar o uniforme. Every school, every has a different Em uniform. cada escola tem o seu uniforme diferente. In that same way, E da mesma there's maneira, a temple, se houver um templo, and then these principles of bhakti can be learned. esses princípios de Bhakti podem ser aprendidos. One sadhu comes, 3 or 4 days, they speak, and then they go. Um sadhu virá, ficará por 2 ou 3 dias, falará algo They come and they go. e irá embora. Ele vem e vai. 1, 2, 3 people will perform Talvez 1, 2, 3 pessoas vão fazer bhajana. Prakash, they were performing bhajan. Da caixa aqui está Will not do. fazendo bhajana. Everybody must do, must follow. Mas todos devem Engage servir others. e engajar os outros. So for this reason, Então, we're por saying essa razão, with enthusiasm, nós devemos fazer com entusiasmo. we should have one. Nós devemos ter um centro de pregação. Speak loudly. It's like you're fasting Ekadashi, not speaking loudly. Fale alto, você está que nem está fazendo jejum de Ekadasi. And even Deve haver um centro de pregação. then, otherwise, we'll go from one house to another. Senão, de outra maneira, vocês vão ficar indo de um lugar para outro, de uma casa para outra. 2 minutes away, another. Alguma casa é 40 minutos de distância. Can come to one place. Mas se houver um tempo, todos podem vir para um local só. Most of the day, and then coming at 8 o'clock, and we have to finish at 9. Where's the kirtan? Senão eu vou ficar viajando, chego às 8, tem que terminar às 9. Cadê o Kirtan? There should be at least 3 hours program. Deve haver um programa de pelo menos 3 horas. So much money Senão, on prasad, a gente gasta tanto dinheiro na praçada, arrangements. tantos arranjos. So why have I come? Mas para que eu vim? Yeah. This is true? Yeah. Isso é verdade? Well, if there's a center, everybody can come there. Se houver um centro, Outside todos, people come. todos podem vir, as pessoas de fora vão poder vir. All local people come and people from As outside pessoas locais vão vir, as pessoas de fora vão vir. will come. Gurudev used to say, O nosso Gurudeva costuma dizer, for
spiritual life, we need 3 things. Para a vida espiritual é necessário 3 coisas essenciais. One neutral place is needed, Um local neutro é necessário, where people can come together onde as pessoas podem se reunir and to perform kirtan. e fazer kirtana. If we look at Christianity, Islam, Se você observar os cristãos, os islãs, why do we not have? eles têm um centro. Então, por que a gente não vai ter? Nós devemos ter. We should be enthusiastic in this. E a gente deve ficar entusiasmado com isso. Practice will disappear. Senão a nossa prática vai desaparecer. Guru Varga, our spiritual masters, Veja nossos what they have done. Guru Vargas, nossos mestres espirituais, o nosso Guru Parampara, o que eles fizeram? Slowly disappear. Senão, These things. tudo pouco a pouco vai So desaparecer. having a center is a headache. I mean, staying at home is also a headache. Ter um centro é dor de cabeça, mas na sua casa também tem dor de cabeça. Mesmo se tiver 3 ou 5 pessoas, vai ter dor de cabeça. Você deve fazer algo. Você deve assumir alguma responsabilidade. Se você quiser ajudar os outros, você tem que assumir essa responsabilidade. Você tem criança em casa. Isso também é dor de cabeça. É uma... Vai ser uma dor de cabeça coletiva, né? 100 pessoas juntas. Você tem que aceitar responsabilidades. No need to clear up. Sundays come. You done half kirtan, take prasad and go home. Then you have to worry about clearing up at home. For Mahaprabhu's service, Para o serviço de Mahaprabhu, we have to give sacrifice. nós devemos sacrificar algo. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada said, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada disse, is promoted Gostananda Bhajan. Gostananda Bhajana. One is Gostanandi and Um é Bhajananda is the Gostanandi other. e o outro é Bhajananandi. Many people will come. Muitas They pessoas will benefit. virão e eles serão beneficiados. Muitos tipos de gente virá. This Prem Dharma. Isso é Prema They Dharma. will learn about that. Eles vão aprender sobre isso. What did Mahaprabhu come to give in this world? O que Mahaprabhu veio dar neste mundo? For this reason, Por essa razão, with enthusiasm, devemos pregar com entusiasmo. you must make a preaching center. You can still perform Nós kirtan in houses. devemos fazer um centro de pregação. A gente pode fazer kirtana em casa também. Não estou falando para parar isso, não. Otherwise, your house Você também deve fazer kirtana nas suas casas. Senão a sua casa vai virar or um buraco da cobra ou um crematório. That house where there is bhajan A kirtan casa is onde Goloka Bhajana Vrindavan. Kirtana acontece quando os devotos vêm é Goloka So Vrindavan. disappear. Senão tudo vai desaparecer. When the devotee comes to the houses, Quando os devotos vêm até a casa, this is a line from Hanuman Chalisa. é uma linha de Hanuman Chalisa. Lord is present, there's no ghost or spirits. É For everyone, onde tiver prática espiritual não tem fantasma. Mas para todos deve haver um centro de will become a pregação. big temple. E pouco a pouco vai se tornar um grande templo. This is the process. Esse é o processo. So for this reason we're saying Então, por essa razão, enthusiasm, we eu estou dizendo com entusiasmo, nós devemos should make a preaching center. fazer um templo de centro de pregação, Sadhus can come. onde os sábios possam vir. How long would they stay in other people's house for 27 years? Por quanto Stay in that house, this a gente vai house. ficar na casa dos outros por 27 anos,
A gente diz essa casa, aquela casa. Deve haver um centro de pregação. Onde tem um templo, eu prefiro ficar lá. Eu fico muito pouco tempo na casa dos Grihasta, se não tiver outra opção. Templo é um local neutro. Há um sloka no Srimad Bhagavatam. Shlok is being recited by who? Muchukunda King. Esse sloka foi falado pelo rei Muchukunda. This pastime is when the demigods were fighting with the demons. Esse passatempo é quando os semideuses estavam lutando com os demônios. They called Muchukunda. Eles chamaram o rei Muchukunda. Até os planetas celestiais aí nesse momento, he destroyed the demons. Nesse momento, Muchukunda destruiu os demônios e tomou o lado dos semideuses e depois ele foi embora. Então, após isso, Indra fez uma grande celebração de vitória. E neste momento, o rei Muchukunda estava muito satisfeito. Não, Indra estava muito satisfeito com o rei Muchukunda e disse: por favor, peça alguma bênção aos semideuses, nós estamos prontos para dar o que você quiser. Então ele disse uma coisa: mas há um ponto a ser considerado, seja lá o que os semideuses estejam dando, eles estão dando o que é de Deus, porque os próprios semideuses não têm nada. Que nem Ganesha, que dá siddhi, riqueza e poderes místicos. Quando o pessoal abre uma loja, você pode ver. Eles escrevem Om Ganeshaya Namaha, que significa toda auspiciosidade. Você escreveu isso? Eles adoram Lakshmi, eles adoram Ganesha, mas não adoram Narayana. Se você adorar Lakshmi, dinheiro virá. Se você adorar Ganesha, poder místicos virão. O Senhor Brahma está dizendo: este Ganesha, cedo de manhã, ele ora para Govinda. Esse shloka do Brahma Samhita descreve que Ganesha está orando ao Senhor de Govinda. E aí Krishna fica feliz e dá a Ganesha as pegadas de seus pés de lótus em seus ombros e abençoa o Ganesha para que ele tenha poderes místicos. E aí Ganesha dá isso para os outros. Todos os semideuses e semideusas, eles não têm a sua própria opulência, riqueza, eles pegam de Govinda.
What will they give? They can give three things. O que eles podem dar? Eles podem dar três coisas: Dharma, Artha e It's Kam. called Trivarga. São os três Vargas. Eles não podem dar moksha. Mukunda. Só quem pode dar moksha é Mukunda. Apenas Mukunda pode dar liberação. Hands of Shri Hari. Está nas mãos de Shri Hari. This is why we say Então, por isso nós dizemos, because can only go these three things. os semideuses Dharma, Artha, apenas podem dar essas três coisas: religiosity, Dharma, religiosidade, and sense Artha, gratification. riqueza, e Kama, gratificação dos sentidos. Bhaktivinoda Thakura, Govinda Das, está dizendo, esse é um Kirtana de Govinda Das. Quem é a deidade adorável dos semideuses? Então, Mukunda pediu liberação aos semideuses, mas os semideuses disseram, a gente não pode dar liberação, a gente não é qualificado para isso, apenas Mukunda pode dar essa mukta. Isso é belamente descrito nesse Kirtana. Os semideuses disseram, você deve adorar Govinda. Ele não dá liberação. Os semideuses só dão Dharma. Apenas Govinda pode te dar devoção e dessa maneira te dá liberação. Sabendo da sua forma transcendental, você pode servir Govinda diretamente. Isso é Mukti, isso é a definição de Mukti. A outra definição de Mukti é tirar o sofrimento e a outra é atingir os pés de lótus de Shri Vishnu, e a terceira definição de Mukti é aquele que sabe a sua identidade interna constitucional deve servir o Senhor. Isso é Mukti. Apenas o Senhor pode dar Bhakti. Por adorar os semideuses e semideuses, você só pode ter essas três coisas, Dharma, Artha e Kama. E depois você vai ter que voltar para esse repetido ciclo de nascimentos e mortes. Mas se você obtiver Bhakti, você não vai ter que voltar. Então, por essa razão, é dito, o rei Muchukunda está dizendo isso. Os semideuses queriam dar algo a Muchukunda, mas eles só podiam dar Dharma, Artha, Kama. Mas Muchukunda disse, eu já tenho isso aí, eu já tenho muita riqueza. Porque Muchukunda era o rei do planeta. Ele tinha muita opulência. Ele não queria isso. Então, o que você quer? Me dê Bhakti. Ah, mas isso não está nas nossas mãos. Os semideuses disseram, os semideuses. Apenas Mukunda pode dar. Então, nesse momento, Muchukunda disse, então eu já fiz demais. Eu quero ficar num lugar calmo e descansar. E quando eu dormir, neste momento, se alguém me perturbar, eu vou abrir os meus olhos e vou queimar essa pessoa às cinzas. Então os semideuses deram essa bênção a Muchukunda. E ele foi até uma caverna e ficou lá descansando na caverna.
Lord Krishna was in Dwarka and Quando o performing Senhor his pastimes Krishna there. estava em Dwaraka fazendo seus passatempos lá, One demon um demônio, Kalavan, wanted to fight queria with the lutar Lord com o Senhor. because Kaljavan, ele he was era the son of a Brahmana. o filho de um Brahmana, Because of its bad association, mas devido a uma associação, ele se tornou um demônio. O nome dele é Kalyavan. Muslim. E Jan significa fora de casta, muçulmano. Lord Shiva gave him a benediction. Então o Senhor Shiva lhe deu uma bênção. Moon dynasty or the Sun dynasty cannot kill him. Aquele que tiver nascido da dinastia do Sol e da Lua não pode te matar. Krishna, the Supreme Personality of the Lord Godhead, was performing his pastimes in Dwarka. E quando o Senhor Krishna estava fazendo, a Suprema Personalidade de Deus estava fazendo seus passatempos em Dwaraka, ele deixou Mathura e foi para Dwaraka. Jarasandha. He was the friend of Jarasandha. Ele era o amigo de Jarasandha. You should destroy Krishna. Você deve destruir Accept this Krishna. benediction from Lord Shiva. Ele tinha essa bênção do Senhor Give it to Shiva. Kaljavan. That anyone from the Moon dynasty or Que the Sun ninguém da dynasty cannot destroy dinastia you. do Sol ou da Lua poderia destruí-lo. Even Kaljavan Lord tinha Vishnu essa cannot bênção. destroy you. Mesmo o Senhor Vishnu não pode te destruir, ele ganhou essa bênção. So he began to fight with Krishna. Então ele começou a lutar com Krishna. He had the Sudarshan Chakra. He could, in 1 second, chop his head off. A Sudarshana Chakra Having this benediction, Krishna poderia destruí-lo em um segundo, mas kill him. devido à bênção que ele tinha, Krishna não o matou. He used to try and catch the Lord. Ele costumava tentar pegar o Senhor. He was chasing the Lord, Ele perseguia o Senhor, thinking that he will catch the Lord and kill him. pensando que ia pegar o Senhor e matá-lo. The Lord did. Knowing this, he climbed this mountain. Mas o Senhor, sabendo disso, ele subiu na montanha And then Kaljavan set fire around the whole mountain. e Kaljavan colocou fogo em volta de toda a montanha. Então o que Krishna fez? Ele entrou na montanha. Ran towards Mathura. Não, ele pulou da montanha e foi até Mathura. He went there. Tem um local que a gente vai lá. And there, went into the cave of the mountain. Então Kalyavana foi lá e entrou numa caverna na montanha. So Kaljavan saw the Lord going to the cave. E Kalyavana tinha visto que o Senhor entrando na caverna, mas quem é que estava na caverna? Era Muchukunda. Kaljavan thought, E Kalyavana pensou que era Krishna. Ele pensou, Krishna está com medo de mim. Krishna's name is one called Ranchor. Ele está com medo de mim e está se escondendo. Um dos nomes de Krishna é Ranchor, aquele que fugiu do campo de batalha. E Kalyavana, naquele momento, ele viu o rei Muchukunda coberto por um pano. E aí ele chutou o corpo dele. As entidades vivas que estão rodando nesse ciclo de nascimentos e mortes, por alguma boa fortuna, eles obtêm associação e obtêm o Darshana de um devoto puro do Senhor. Sem essa associação do sadhu, dos devotos, a devoção pura não vai se manifestar. E aí você não vai ser capaz de ver o Senhor. Se a sua boa fortuna vier depois de muitos e muitos anos de Sukriti, você obterá a associação dos devotos.
How have you come? Não é assim, simplesmente veio, está vagando para lá e para cá, não. Não, após muitas e muitas vidas, acumulando créditos piedosos. O que é Sukriti? Que tipo de créditos? Aquelas atividades que são conectadas com os devotos do Senhor são chamadas Sukriti. Então, fazer essas atividades. Então, havia uma pessoa pobre. Se você der uma rúpia para um devoto, o que você dá para um pobre é punya. Mas se você der uma rúpia para um devoto, isso é chamado Sukriti. Então essa é a diferença. Punya e Sukriti. Parece a mesma coisa, a atividade é a mesma, mas o resultado é extremamente diferente. Porque por meio de Punya você vai para os planetas celestiais. Mas quando os seus créditos piedosos terminam, você tem que retornar a esse mundo mortal. Mas se você tiver associação do devoto e tiver Bhakti, então você vai poder ter o Darshana direto do Senhor. Neste verso é descrito: a devoção nos leva ao Senhor. Parece a mesma coisa. A gente disse nessa manhã, nessa tarde, que quando a gente serve o devoto, aquele que tem apego aos santos nomes, tem muitos tipos de sadhus. Quem é sadhu? Um ladrão vai dizer, eu sou sadhu. Quando ele for para o mercado comprar roupas, o dono da loja dirá, na minha loja eu tenho as melhores roupas, ele não vai deixar você ir embora. Então ele irá dizer para você, você não vai achar esse tipo de roupa em nenhum lugar mais, em nenhuma outra loja. Então cuidado para não ser enganado. Em toda loja você vai conseguir a mesma coisa, mas é tudo imitação. Então tem alguém aqui que é dono de loja, algum homem de negócios? Prakash Prabhu é um dono de loja. Ele vai dizer essas coisas. A minha loja é a melhor. Você não vai encontrar as coisas que tem aqui em nenhum local mais. Ele vai dizer esse tipo de coisa. Isso é verdade ou não? Um sadhu nunca vai dizer, eu sou falso. Mas você saberá pelas atividades da pessoa. Então, Punya e Sukriti são coisas diferentes. Por meio de Punya você pode ir para os planetas celestiais Brahma Loka. E você pode mesmo obter a posição de Brahma. O Senhor diz na Gita, se você atingir essa morada, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Mesmo se você atingir a posição de Brahma, você tem que voltar para este mundo material. Mas se você obtiver Bhakti para o Senhor, você não vai ter que voltar para o mundo material. Se você atingir a morada do Senhor, você não deve voltar a esse mundo material. Você não vai voltar. Mas qual é o meio de ir para lá? Você tem que seguir o caminho de Bhakti, o serviço devocional. Essa é a diferença entre Punya e Sukriti.
If one performs devotional Se alguém service, fizer o serviço devocional, o nome disso é and Sukriti. this, when it is accumulated, E quando está acumulado por muitos nascimentos, muitas vidas, então o serviço devocional Bhakti irá se manifestar no seu coração e você obterá a associação dos devotos. Após muitas vidas, acumulando esses créditos piedosos, espirituais, por ouvir Harikatha, essa Bhakti irá nos levar até o Senhor. Essa devoção irá nos levar até o Senhor. Nós seremos capazes de ver o Senhor por meio dessa devoção. O que nós devemos fazer para ver o Senhor? Então, neste verso, Govindam Adi Purusha Tamaham Bhajami, Govindam Adi Purusha Tamaham Bhajami. It's from the shloka from Brahma Samhita. Então esse é o shloka do Brahma Samhita. Você deve ter os olhos de amor para ver o Senhor. Aqueles que não vê, que vêm para o caminho de Bhakti, acidentalmente não vai ficar por muito tempo. Os Shastras dizem isso. Aqueles que vêm para a associação com os devotos por Sukriti, a devoção deles irá continuamente se incrementar. Mas aqueles que vêm por acaso, eles não vão ficar muito tempo. Eles vão vir e vão ir embora. Essa Sukriti é transcendental. Isso está escrito nas Escrituras. Quem veio devido a Sukriti e quem não veio. Muitos dizem que estão fazendo, fizeram bhajana por muitos anos. The pub sign, they were going to the casino, that family, but they accidentally came to Maharaj's class some days ago. Que nem a história de uma pessoa que estava indo para o cassino e por acaso acabou caindo na aula do Maharaj. Então, isso, quando a aula estava prestes a acabar, uma família de 5 pessoas chegou e aí eu encorajei eles, por favor, sentem. E eles disseram, não, a gente veio aqui por acidente, a gente veio errado, a gente estava indo para o cassino. A gente pegou o caminho errado. E aí tinha uma bifurcação que nos levou para a direção errada e eles acabaram chegando no programa do Maharaj. E eles pensaram, a gente achou que isso aqui era o cassino, então aqui não é o local para qual a gente estava vindo, não. Bhavapago Brahmatu. Então, assim, a gente está viajando nesse repetido ciclo de nascimentos e mortes. Mas quando a Sukriti acumula, a gente tem Sadhusanga. Quando a Sukriti está madura, quando ela está acumulada e madura, essas duas coisas, quando isso está presente, a gente obtém Sadhusanga. Nem todo mundo é o mesmo.
Aqueles que têm a Sukriti madura serão capazes de ficar. Mas aqueles que têm que se mudar e ir para outro local, Maharaj, já deu, agora você tem que parar de falar. Se a sua Sukriti estiver madura, você vai sentir prazer em ouvir Harikatha. Você terá tanto prazer em ouvir Harikatha. Você não vai ficar olhando para o relógio. Mas Prabhuji está olhando para o relógio, são 10 da noite agora, está na hora de acabar. Let's go. Não, ouça o Katha. Você gastou tanto dinheiro para me trazer aqui. Então me deixe fazer o meu dever. Me deixe falar pelo menos 1 hora. Que a gente já fez Kirtana de 2 horas. Teve 2 horas de Kirtana. Não é assim, vem rapidinho, toma prasada e vai embora, não. Da tradição Vaishnava, que a Kirtana e Harikatha e prasada. Se você não ouvir o Harikatha, então é sem sentido. Prasada você podia ter comido em casa. O Katha deve ouvir alguma austeridade no Katha, em ouvir os passatempos. 60 years before I took the vaccine, I still remember. Você está falando de uma injeção. 60 anos atrás eu tomei uma vacina, até hoje eu me lembro. A minha mãe me mostrou. Até hoje eu tenho a marca no meu braço. Eu me lembro. Ficou uma marquinha. Um buraquinho. Eu me lembro daquela ocasião. Então, ouvir Harikatha deve ser assim, ele deve tocar o seu coração. De outra maneira, você não vai se lembrar. Você não vai conseguir digerir se eu falar mais. Eu estou falando apenas da superfície. Uma mãe que dá à luz uma criança, ela tem tanto sofrimento na hora de dar à luz, na hora do parto, ela nunca vai se esquecer. Então, o Harikatha tem que ser assim, ele tem que tocar o seu coração. E aquilo que toca o seu coração, você sabe que é verdade. Então, Punya e Sukriti são coisas diferentes. Punya pode ser diminuído, destruído ou acabado, mas Sukriti nunca vai acontecer isso com Sukriti. Para aqueles que vêm acidentalmente, eles irão embora. Mas a pessoa, ela obteve algum Sukriti e então ela vai voltar. Então você deve coletar Sukriti, servir Shri Guru e Vaishnavas. Cantar cria Sukriti no começo. De qualquer forma, cante. E você deve se sentar na frente do sadhu e ouvir, assim como Prabhuji disse. O que Gurudeva Narayana Goswami Maharaj disse? Se você está entendendo ou não, apenas sente aqui, isso é uma vibração transcendental. Ela está entrando no seu ouvido. Se você entender tudo, o que vai acontecer se você já entender tudo? Quem é que vai voltar amanhã? Se você já ganhou o diploma, você vai voltar para a universidade?
depois de obter o diploma. Se você já se graduou, você não vai voltar para a escola. Então, da mesma maneira, nesse reino da devoção, nós devemos sentar e ouvir. Isso é Samadhi Bhasha. Gurudeva perguntou em que língua que o Srimad Bhagavatam está escrito. É escrito em sânscrito. Samadhi Bhasha. Não é hindi, não é inglês, não é bengali. É na linguagem transcendental. Completamente uma absorção completa. He's explaining what that is. Samadhisht means being totally absorbed in that pastime of the Lord. E esse verso significa and you are speaking what is happening. That's Samadhi Bhasha. Que Samadhi Bhasha está completamente absorto nos passatempos do Senhor. Você está ali e você está descrevendo o que você está vendo. Não é inglês, não é alemão. Não é Samadhi Bhasha. Nós devemos nos situar em Samadhi de maneira muito focada e concentrada e absorta. E aí a gente vai poder levar a nossa consciência. Nós vamos poder despertar a nossa consciência. Swami Maharaj costumava dizer: por uma vida coleta e sukriti. Pelo menos aceite praçada, pelo menos tome praçada, porque tomar praçada também é criar sukriti. A gente pena que é apenas arroz e dal, mas não aquilo que foi oferecido ao Senhor é Mahaprasada. E por aceitar isso, isso irá criar sukriti. Quer você tenha fé ou não, isso vai ter um efeito. Vai funcionar. No Brasil eu falei no templo. And she comes only at the time of prasad. Let her come for prasad. Então, disse, uma pessoa vinha só na hora da praçada, mas deixe ela vir só na hora da praçada, porque essa praçada vai levar essa pessoa para o serviço devocional. Isso é verdade. Isso vai criar a nossa sukriti. E quando ela estiver madura, nós vamos obter sadhusanga. Por milhares de vidas acumulando sukriti, por muitas e muitas vezes acumulando sukriti, nós iremos diante de sadhu. E com fé, Shraddha, pouco a pouco, devoção irá se manifestar no nosso coração. E Bhakti irá nos levar até o Senhor. Essa devoção irá nos dar o darshan do Senhor. Our eyes anointed with the divine salve of love. We have to put that liner in our eyes of divine love. A gente deve. We have two eyes. Nós temos dois olhos. We have two types of vision. E nós temos dois tipos de visão. A visão da luxúria e do amor. Nós devemos. Nós estamos na gratificação dos sentidos. Nós viemos para isso. Mas quando nós vamos no templo, nós estamos subindo para uma plataforma mais elevada. Mas quando a gente desce, a nossa visão também vai para baixo. Mas quando a gente está indo ver o Senhor,
For the darshan of the Lord, we have to climb up. A gente veio debaixo do mundo material, mas para ter o darshana do Senhor, a gente tem que subir, tem que escalar para cima. Assim como quando nós temos o darshana em Varshana. 300 steps. Tem 300 degraus Towards the Lord. para ter em Varshana. The eyes of love. Então, We're coming down. são os olhos do amor. Seeing this material world, or entering the material world. Mas quando a gente desce, a gente vai em direção ao mundo material. We need transcendental eyes of Então, love, nós to do love. necessitamos de olhos transcendentais para ver o Senhor. Chakshu will come by Esse prema association Chakshu vai vir and devotion. com a associação e a devoção. Then we'll be able to see the Lord. E nós seremos capazes de ver o Senhor. Some say, I've seen the Lord. Alguns dizem, So why have you come back to your eu house? vi o Senhor. Ah, então para que você voltou para a tua casa? In this kirtan it said, Neste Kirtana está dizendo, if you go and see Govinda Dev in Vrindavan, se você for para Vrindavan e vir Govinda Deva, você não vai this voltar. material world, Você não vai voltar para o mundo material. we cannot see the Lord. Nós não podemos ver o Senhor. When will we see the Lord? Quando que nós veremos o Senhor? Quando nós tivermos uma forma transcendental. We see with the eyes anointed with transcendental love. Não, perdão, a gente vai ver a forma transcendental do Senhor quando a gente tiver os olhos do amor. Aí a gente vai ser capaz de ver o Senhor. We cannot see the Lord with these eyes. Nós não podemos ver o Senhor com We esses see Him olhos. with these ears. Nós não podemos vê-los, ouvi-lo com esses ouvidos. One who listens to Harikatha, Quando a gente ouve Harikatha, listen. Karna Puteshu, by the ears we can have darshan. pelos ouvidos a gente pode ter o darshana e não pelos olhos. A gente só vai ver uma pedra. O que você vai ver? Marble from Jaipur, Ah, de onde veio esse mármore? De Jaipur? Italian. É italiano? marble. É um Mahaprabhu italiano? When we see the transcendental Satchidananda form of the Lord, Quando a gente vira a forma transcendental Satchidananda do Senhor, when our eyes are quando? anointed with the salve of love, Quando os nossos olhos forem os olhos do amor. Divigyan, É pelo som do amor. life after life, Vida após please give me vida. these eyes Por to favor, have me darshan. dê estes olhos para ter o seu darshana. Então, o rei Mutyukunda está falando esse verso. And like this, traversing the cycle of birth and death, one's good fortune has arisen, Então, accumulated and matured. aquele que tiver boa fortuna, após rodar, Have ruchi, taste in ele vai obter sadhusanga e isso significa que ele está saindo do ciclo de nascimentos e mortes. Aí você vai ter gosto em ouvir Harikatha. Achyuta Satsamagam. Achyuta Satsamagam. So we have this love and affection towards the Lord. Então a gente tem esse amor e afeição em relação ao Senhor. The glories of Sadhu Sangha. As glórias de If one sadhusanga. does not have that association or listen to Harikatha, how will it be possible? Sem ter esse tipo de associação e ouvir a Harikatha, isso não será possível. Birth and death, birth and death. Vai ficar rodando no ciclo de nascimentos e mortes. Tani Chatane Sara. Nascimentos e Again and mortes. again, Vai ficar novamente e novamente, coming and going. vindo e vindo, indo e vindo. Sometimes heaven, Às vezes para o céu, às vezes no inferno. sometimes king, Às vezes como um rei, sometimes worker. às vezes como um trabalhador. Only that we have forgotten. Many lifetimes we become A gente apenas esqueceu, mas por muitas vidas a gente já foi rico e já foi pobre. A gente não sabe, às vezes nos planetas celestiais, às vezes nos planetas infernais. Se a gente obter a posição de Indra, Enjoyed so many different types.
A gente já obteve a posição de Indra e já desfrutou de diferentes formas. Mas nesta vida, ouça Harikatha e cante os santos nomes, e isso será o seu último nascimento. Esse é o nosso último nascimento. Neste verso está explicado, é um verso muito importante. Bhavapavarga. Este Pavarga significa os 5 consoantes. Pa, pa, ba, ba, ba. Pa é parisha, que é esforço. Fa significa que você trabalha tão duro que sai espuma da sua boca, que nem um burro que trabalha muito duro. Pa, fa, ba. Ba significa medo. E ma significa mitrio, morte. Então, pa, fa, ba, ba, mi. Bhavapavarga. Yata. Perder. A gente esqueceu por quantas vezes a gente já nasceu no ventre de uma mãe. Quantas vezes a gente já veio. E nesta vida, a gente é capaz de sentar na associação e ouvir Harikatha. Então, por essa razão, essa é a nossa última vida. A gente não vai nascer de novo, novamente. Então, apenas faça um pouco de serviço devocional. E tenha cuidado de que você não faça nenhuma Vaishnava parada. Há essa condição. Se você não for cuidadoso, mais problema virá. Hoje eu peguei um pouco mais de tempo, porque hoje é o último dia, mas eu peço perdão, eu causei tanto sofrimento para vocês. Tem Maharaj que dá uma classe por dia, tem Maharaj que dá 3. Hoje a gente falou para 3 ou 4 pessoas lá onde estávamos. A gente falou sobre o Dharma, a contrariedade, sobre Srimati Radhika e Krishna, e nós fomos e falamos mais 2 horas. E agora a gente veio até aqui, já são 11 horas. Foi demais, agora vocês não vão esquecer mais de mim. Vocês vão ficar gratos se eu não vier de novo, né? Vocês vão pensar, será que ele vai de novo? Não. No mundo espiritual isso é prazeroso, mas aqui nesse mundo material é doloroso, né? Então, por favor, perdoe as minhas ofensas se eu causei algum problema para vocês nesses 7 dias. Mas, por favor, pelo menos lembrem-se de mim. Pelo menos vocês vão se lembrar de mim. Quando o Maharaj veio, ele me causou tanto problema por 7 dias. We were there until 3:30. After 2 hours we came here. Where's your rest? Então, a gente estava lá até as 2 às 3, depois você veio para cá. Cadê o seu descanso? Você não descansou nem 1 hora. Teve o Gayatri. Ela, Gandharvika, fez os arranjos, fez a praçada. Ela limpou tudo também. Ela fez os arranjos.
Then we came here. E aí nós viemos aqui, Krishna Das, Krishna Das, Rajeshwar Das. Rajeswara Das. Make him angry with me. Ele ficou com raiva de mim. It's a loving anger. É uma raiva amorosa. Now he's taking so long. He's complaining. Demorou demais. Korra. Eles estão Tomorrow I reclamando. won't be here. É uma briga de Maybe we'll amor. meet again. Who knows? Mas amanhã eu não vou estar aqui. Quando que a gente vai se encontrar de novo? Quem sabe? Bola Vrindavana Vihari Lala Ki Jai. Jai Shila Gurudeva Ki Jai.